o significado de que significa calcanhar, né? Eu falei no grupo, não tinha os irmãos lá, mas eu vou repetir aqui, ó. Moisés, nosso mestre, ele continua trazendo orientação desde o primeiro capítulo de Devarim, como nós vimos na anterior, isso foi 73 mandamentos novos. Então Moisés continua alertando o povo, alertando os filhos de Israel para não cometer os erros que os pais cometeram e enfocar nos seus mandamentos, ruquins, nos seus juízos e nos seus preceitos, né? Então, Moisés ele vem, no capítulo 8, verso 2 dessa paraxá, diz assim, ó, diz o Senhor, ele conduz por todo este caminho, durante 40 anos no deserto, de prova, de que afligiu e te testou, para saber o que havia no coração de vocês. E se vocês seriam fiel a ele, de cumprir os mandamentos ou não. Então, nesse passuque, né, dessa paraxá, no 8.2, vai falar que o Eterno testou, ele provou, ele quis fazer isso com o povo, para saber o que o povo ia falar, o que estava dentro do coração do povo. Porque a gente, nós possamos, um teste é uma coisa, provar é outra, né? Teste, você vai fazer um teste com o seu filho. Qual é o teste do seu filho? Você vai pedir para ele não mexer no chocolate, mas vai deixar o chocolate exposto para ver se ele vai pegar. Isso é um teste. Agora, provar é outra coisa. Provar é você colocar a pessoa em risco. Você está provando ela num negócio mais a fundo. Um exemplo. Eu posso pedir para a pessoa ir daqui fazer tem uma entrega para fazer. Eu vou te fazer um teste. O teste eu vou te dar 10 entregas para ver se você consegue fazer essas entregas. Um exemplo. Só que eu vou te testar. Só que entrega lá no meio da favela, você vai ter que passar no meio de um monte de ladrão. E aí? É bom esse teste? Você vai colocar em risco a vida daquela pessoa. Então, o teste é uma coisa. Aprovação, você está provando a pessoa. Você está provando o quê? A pessoa. Quando você prova a pessoa, você vai provar a fé dela. Vai passar naquele lugar, ela vai cumprir o que você mandou. Mas você pode ter colocado a isca. Porque tem uma... Eu vou chegar lá, vou até falar aqui, na tentação, porque, tipo assim, tem a diferença. Yeshua, eu vou botar focação pra lá, que lá tá bom, o negócio lá tá top. Nós vamos diferenciar de Yeshua para o Eterno. Yeshua é Deus? Não. Não? Sim. Sim? Ele é Deus? Por que ele é Deus? É só me baseio nessa crença que é. Sim. Sim, mas se ele é Deus, por que uma pergunta, né, eu te faço, por que ele não queria morrer por nós? Ele não pede para passar o cálice? Sim. Então, se ele é Deus, vamos lá, para que você entenda. O que acontece? Existe na Torá uma dívida que foi feita por Adão e Eva, certo? Existe um negócio chamado Eloquim e Elohim. Você é Deus, você sabia disso que você é Deus? Sim. Você é Deus. O que é Deus? Deus é nome? Não. Não, Deus é o quê? Plural? Não. Título. Deus é um atributo. Você é um Deus, mas você é um Deus... Porque lá em Salmos 82 vai falar que o Eterno ia colocar Moisés como Deus em cima de Faraó. Uma autoridade, certo? Como que funciona? Na cultura judaica, nas escrituras, o primogênito, depois do pai que manda na casa, é o primogênito. Certo? Depois do pai que manda na casa, é o primogênito. Lá com o faraó falou assim, ó, tô dando um anel para José, abaixo de mim, quem manda aqui? É José. É a mesma coisa, vamos supor que o Ezequiel fala assim, ó, você tá indo lá, Ezequiel tá aqui? Tá em casa, mas quem tá aqui não é responsável? Eu sei que o irmão também ajudou, mas depois dele quem manda é o filho dele. Você é o primogênito? Uhum. Então, tipo assim, se Yeshua era Deus, por que o Espírito Santo desceu nele? Que ele era o primogênito? Isso.
Porque, aí eu vou falar, o pai dele não deu autoridade dele para ele vir abrir aqui e conduzir? Está responsável, é a mesma coisa. Lá, quando o Yeshua é batizado, quando desce a Ruach HaKodesh, certo? Quando desce a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Qual é o formato que estava lá quando ele desceu no batismo? Formato de pomba? Isso. Lá está escrito assim, como se fosse uma Pomba. Como não é. É parecido. Certo? Lembra que eu presta o talite aí, por favor? Eu gosto dessa explicação, que essa explicação é legal, interessante. Então, no judeu, ele recebe autorização. Você não vai ver nas escrituras Yeshua recebendo azeite de unção, você vai ver? Não, né? Não. Você vai ver Moisés recebendo azeite de unção? Também não. Não, né? Então, o que acontece? No judaísmo tem várias maneiras de passar uma autoridade. Uma delas é com talit. Isso aqui é uma autoridade, certo? Eu vou colocar aqui agora o talit do irmão aqui, se me permite. Vou botar cheio da unção, que agora eu receber a autoridade de cantar aqui. Ó, isso aqui é uma autoridade, certo? Isso aqui é uma autoridade. Ó, isso aqui é uma autoridade. Como que fala? Como está escrito lá que apareceu lá? O formato de uma pomba. Isso aqui parece o quê? Uma pomba. Parece asa de pomba? Parece pássaro. Isso. E isso aqui parece o quê? Olhando reto assim, ó. Lá em Atos, fala que lá em Atos parecia o quê nos discípulos? Língua como de fogo? Isso. Isso aqui parece o quê? Uma língua? Uma língua. Por que com os discípulos veio fechado? E com Yeshua veio aberto? Que Yeshua recebeu toda a plenitude da Ruach. Ele veio com todas as autoridades da Ruach HaKodesh. Tá ligado? Entendeu? Então, tipo assim, ele recebeu essa autoridade. Ele fala, nada que eu faço vem de mim, vem do meu Pai. E se eu provar para você que Yeshua não fez os milagres? Tá com a Bíblia aí? Presta a Bíblia para ele aí. Atos 2, 22. Atos 2, 22. Lê aí para mim. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi o homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez entre vós. Sim. Quem fez? Vós mesmos, Deus. Deus que fez. Através de quem? Nossa. Através de Yeshua. Entendeu? Deus fez os milagres através de Yeshua. Ele foi um canal de mestre. Receptáculo. Isso aí. Então, tipo assim, tem muito mais aqui para me te provar que ele não é Deus. Ele é uma autoridade maior. Depois do Eterno, quem manda é ele. Depois do Eterno, quem manda é ele. O Eterno deu para ele. Porque no Apocalipse, o que fala? Que ele vai vencer todo mundo. Ele ainda não pisou na cabeça de Hassatan. Porém, Hassatan já feriu o calcanhar dele. Que é o que eu vou falar hoje aqui. Certo? Já feriu o calcanhar dele. Certo? Então vamos lá, para nós entender. Então, continuando aqui, respondeu a sua pergunta? Sim. Quer mais respostas sobre isso? Se quiser, a gente fala mais. Eu quero mais, mas não porque eu tô gostando. Tá bom, vamos lá. Então, aqui no Passuque 8.2 vai falar que o Eterno testou o povo, para ver o que tinha no coração do povo. Que acontece? O que o Eterno falou? O coração deles estão duros. Tipo, deixa eles aí, porque se eles for para lá, eles vão... Até na guerra o Eterno evitou ele. E nós aquele lá, no dia a dia, eu e você, nós temos essas dificuldades, essas provas. E qual seria ela? Eu peguei alguns exemplos aqui, tipo assim, ó. Cuidar dos nossos olhos, ver as coisas boas, as coisas ruins. Cada pessoa, durante uma prova, ela deve superar a sua prova. Como que funciona? Como que a gente consegue superar?
as nossas dificuldades. Eu costumo fazer em casa uma lista dos pecados que eu cometo, certo? Aí vamos supor, essa semana eu vou tratar isso aqui, porque eu vou focar naquilo ali. Então eu focando naquilo ali, eu já consigo eliminar. Eu falo, opa, nessa semana eu já não cometi esse pecado, então eu vou riscar ele aqui e vou ir para o próximo. Porque se você não tiver foco para tentar eliminar aquilo que está te fazendo cair, que está te fazendo desanimar, você não vai conseguir caminhar. É um processo. Você começa a engatinhar, o neném começa a engatear, depois começa a andar, depois correr. E essa é a nossa vida, é uma caminhada. Os mandamentos são uma caminhada, né? Então, o que acontece? Aí no versículo 3, ele vai falar assim, ó, o maná era uma prova, lá vai falar do maná, né, que caía todos os dias para ele. Todos os dias caía o maná. Só que eles tinham ali uma missão. Qual que era a missão? Não podia sobrar e não podia pegar mais para o outro dia. Tudo isso é prova para nós. Às vezes o Eterno dá alguma coisa, só que ele dá para nós para ver o que nós vamos fazer. É um teste. Ó, eu vou te dar um maná todo dia, mas você não pode pegar mais. Aí você vai ver, irmão, você não precisa trabalhar. No deserto, o sapato deles não se inchou, o pé deles não se inchava. O pé não inchou. Pensa, você ficar 40 anos, a sua roupa, conforme você ia crescendo, a sua roupa ia crescendo e o sapato ia crescendo, tinha maná, tinha tudo. Então, tipo assim, só que tinha teste. O Eterno falou assim, já pensou você acordar de manhã, não precisar para trabalhar, você abrir a porta assim, de um monte de maná assim? Aí o que você vai fazer? Você vai ficar com o olho gordo, você vai pegar um monte? Então tem que ter essa prova, esses testes, nós temos que passar por esses testes. E a nossa vida é um teste, por exemplo, se uma pessoa que está doente com febre, foi o exemplo que eu dei lá no grupo. Aí essa pessoa acorda de manhã para vir para cá para o Charrari. Aí essa pessoa, ela tá doente, com febre, e tem outra pessoa que acordou também. Ela falou, vamos lá que vai ter 10 pessoas lá, vai ter um minyan, e nós vamos rezar. Aí essas duas pessoas vêm, aquele que acordou disposto, com saúde, veio, mas a pessoa que está doente, que poderia ter ficado em casa, que está sentindo dor, poderia ter ficado em casa, mas ela veio. Qual dessas duas pessoas vai ter um mérito maior? A que está doente? Ah, mas o outro não fez de coração, o Eterno vai conhecer a Kavaná de todos, mas a Kavaná de quem está doente, há mais, porque ele poderia ter ficado em casa. Ele poderia ter ficado descansando. Ou a pessoa que chega do trabalho, trabalhou o dia inteiro. Aí chegou em casa, cansado, dormindo, às vezes veio dormindo no ônibus, no trem, mas chegou lá, peraí, vou tirar 15 minutos. 15, não precisa muito, 15 minutos eu vou estudar aqui a Paraxá, vou cantar um louvor, e vou fazer minha oração, vou estudar a Torá. Essa pessoa, ela vai ter um mérito, ela ganha mérito mais daquela pessoa que chegou disposta, com gás, que está descansada, praticamente não fez nada, não está descansado, ela vai ter mérito porque o seu esforço, todo esforço que nós colocamos para cumprir uma mitzvah, o Eterno, ele vai olhar para você diferente das outras pessoas. Que nem o irmão teve uma dificuldade para chegar hoje aqui. Foi espiritual? Foi espiritual, pode ter sido espiritual, mas pode ter sido ali um teste do Eterno? Pode ter sido. Entendeu? E as pessoas que estavam perto aqui e tinham condições de vir e não veio. Entendeu? O Eterno tudo olha isso. E isso lá na frente vai cair na conta. O Eterno vai ver tudo isso. Eu tinha a possibilidade de fazer e não fiz por quê? Eu tinha a oportunidade de ajudar e eu não ajudei por quê? Então vamos entender. Então, o Moshe vem lembrando eles disso. Só que agora vamos falar sobre o calcanhar. Para nós entender que os pés é o mais importante para a vida. Qual que é a primeira profecia falada por Yeshua nas Escrituras? Quem sabe? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Falado por Yeshua? É, a primeira profecia que foi falada sobre ele. Isso que Foi falado, foi foi falado sobre ele ou o que ele falou? Não. A primeira profecia é falada dele. Que fala a respeito dele. Tá lá em Gênesis, quando Deus ele transmite a penalidade a Eva, que ele fala sobre
Sobre a serpente, que ela feriria o calcanhar. Isso, tá vendo? É isso aí. A primeira profecia falada de Yeshua é o Eterno que fez. Tá lá em Gênesis 3, 14 e 15. Uma vez você fez isso, maldita, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você se rastejará e o pó comerás de todos os dias de sua vida. Porém, colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a descendência e o descendente dela. Esta ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então a primeira profecia de Yeshua está relacionada ao calcanhar. Só que, você viu que interessante aqui no texto? A serpente, ele não era nem animal doméstico e nem um animal selvagem. Que animal era esse? Ele não era selvagem nem doméstico. Nossos sábios falam que ele é um animal diferenciado. Já viu aqueles dragãozinho que anda assim e fala isso, aquilo? Então, era esse animal. Ele, na verdade, nossos sábios dizem que foi criado para servir Eva e Adão. Eles foram criados. Por que que lá em Apocalipse fala que a serpente virou um dragão? Entendeu? Fala que lá a serpente virou um dragão. Já viu aqueles desenhos daqueles do dragãozinho que anda assim e fala? Então, era esse animal. Só que, olha que interessante. Aqui fala que ele vai se rastejar e comer, e vai comer o pó da terra. O que seria esse pó da terra? O ser humano? Não, ele não vai comer o ser humano. Não, mas assim, nós somos pó, nós somos terra, né? Então ele vai se alimentar do quê? Cadáver? O que nós possamos oferecer para esse animal crescer? Pecado. É uma figura de... Desculpa, tipo assim, de linguagem metafórica? Um exemplo. O seu medo, a sua reclamação, a sua falta de cumprir Torá. Tudo quando você faz isso, você está alimentando esse animal. Você está alimentando esse animal. E você sabe que esse animal, ele é conectado com quem? Com o ser humano? Não, com a Satã. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando nós temos medo, reclamamos ou fazemos alguma coisa, nós estamos alimentando. Porque, quando você vai, já viu aquele ditado, cachorro bravo, cachorro latindo. Não, se você demonstrar medo para ele, ele não vai te morder. É mais ou menos isso, entendeu? Você não pode, você tá ali, mas você, peraí, opa, não vou ter medo não, porque qual que é a dificuldade aí? Você tem que ter o pulso firme, você tem que ter confiança naquilo. Eu tô desempregado, mas peraí, tô desempregado só essa semana. Semana que vem, já era, vou estar empregado e acabou. Você não pode alimentar essa serpente, você não pode alimentar ela. Não, você não vai se alimentar do meu medo, da minha dificuldade, não. Semana que vem, segunda-feira, o Eterno vai abrir uma porta. Em nome de Yeshua. Quem tiver desempregado, pode receber. Então, segunda-feira, em nome de Yeshua. Você não pode dar esse alimento, dar tipo assim, se alimentar. Ou quando se alimenta a serpente, você automaticamente vai ficando sem alimento e pode dar ruim lá na frente. Então vamos lá. O texto aqui vai encerrar mencionando o quê? O calcanhar, certo? Isso, agora vamos lá. Essa profecia aí que o Eterno falou, que o Eterno falou lá de Yeshua, ela é direcionada para quem? Para nós? O que vocês acham? Acho que um todo sim, porque Yeshua venceu por nós, certo? Sim. Com ele somos vencedores, mais que vencedores. Então, essa profecia aqui, ela nada mais, nada menos está no texto. Para quem que o Eterno fala? Para a serpente. Para a serpente. Essa profecia não é para nós.
De quem é essa profecia? Você vai vir e vai tirar e vai pisar na cabeça dela, vai esmagar. Certo? Aí João fala assim, esse é o cordeiro que tira... É para nós essa profecia? É para nós, para a serpente. Nós temos que entender que tem uma batalha espiritual. Tem uma batalha espiritual, nós vamos entender agora. Ó. Só que os demônios sabiam dessa profecia. O que eles falam lá em Mateus 8:29? Quando Yeshua pisa em Gadara, os demônios vêm correndo e falam assim, viesse nos tormentar antes do tempo? Sim. Ele sabia. Eles não só sabem como estremece. Eles não só sabem como eles estremecem. Ó, vamos lá. 1 João 3, 7 e 10. Filhinhos, não nos deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. E aí? E agora, ele era anjo de luz? Ou ele era pecador desde o princípio? Não é? Para isso, os filhos de Deus se manifestou para destruir as obras do... Quem é o filho de Deus? Yeshua. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos que os filhos de Deus é quem são